주시고 차렷 경례. 살짝 좋아요 한번 해주시고 자 경례. 안녕하세요. Boa noite a todos. 브라질에 있는 모든 형제자매님들 안녕하세요. Boa noite a todos os irmãos que estão no Brasil. 광명교회 이창현 형제입니다. Eu sou Ichanhyun, da Coreia do Sul, da igreja de Gwangmyeong. 우선 선교팀을 대표해서 간증할 수 있는 기회를 주신 하나님께 대단히 감사드립니다. Primeiramente, agradeço ao Senhor Deus por ter permitido para que eu pudesse representar com testemunho a missão que veio da Coreia do Sul. 개인적으로 저한테는 해외 선교가 막연한 이야기 같았습니다. Para mim, na realidade, a missão no exterior era como se fosse algo distante. 그런데 선교사님들이 한국에 왔다 가시면서 Mas os missionários, ao irem na Coreia e nos visitarem, 저 마음에 나도 해외 선교 한번 가보고 싶다라는 마음이 생겼습니다. eu tive o pensamento, eu também quero poder ir para a missão no exterior. 그래서 박병철 목사님이 한국에 오셨을 때 Então, quando o pastor Park Hyung-cheol, o pastor Jacó, ele foi para a Coreia do Sul, 선교 기회가 주어지면 꼭 가겠다고 했습니다. eu prometi a ele que se eu tivesse a oportunidade, iria para a missão exterior. 올해 초부터 교회 일정에 4월 브라질 선교가 있었습니다. A partir deste ano, nós já havíamos o planejamento aqui no Brasil de fazer o retiro no mês de abril. 근데 그 시기에 한국에서 한참 코로나가 퍼지고 있었습니다. Mas era uma época onde a Coreia do Sul agora está realmente crescendo demais o número de casos de Covid.
그러다 어느 날 선교팀이 구성되었고 거기에 제 이름이 있는 것을 확인했습니다. E eu vi que um dia, realmente quando nós havíamos planejado o grupo de missão, e o meu nome estava incluso na lista. 첫 번째 들었던 마음은 기쁨과 감사보다 과연 이 시국에 갈 수 있을까? Então, o primeiro coração que eu tive não foi de agradecimento ou felicidade, mas foi de um questionamento. Será que nessa época do ano nós vamos conseguir ir? 그런 의심이 더 많았고 또 못 가면 뭐 일이나 하고 있지 이런 마음이었습니다. Então eu tive uma desconfiança grande e eu pensei, se não pudermos ir, eu vou ficar trabalhando. 사실 지금 여기 서서 간증하고 있지만 Então no momento eu estou aqui testemunhando. 해외 선교를 위해서 간절한 기도와 또 간절함으로 이곳에 올 수 있는 자격을 준다면 저는 이곳에 못 왔을 사람입니다. Mas se me tivessem dado o privilégio para vir aqui para o Brasil, eu não seria uma pessoa digna a essa altura para vir para cá. 어떤 분들은 정말 오고 싶어 간절히 기도도 하시고 원했지만 인원 제한에 걸려 못 오신 분들이 꽤 많으십니다. Então existem muitos irmãos e irmãs que queriam vir para cá, oravam, mas por conta do número de pessoas eles não puderam vir. 그런 분들 생각하면 이 자리에 서 있는 게 좀 죄송하기도 합니다. E pensando naquelas pessoas, eu fico até realmente me sinto culpado de estar aqui. 저희 광명교회는 브라질리아 교회와 연결되어 있습니다. A igreja de Kwangmyeong, nós temos uma relação de irmandade com a igreja de Brasília. 사실 밴드라는 연결 수단이 없었다면 지구 반대편에 있는 교회를 도와주고 있구나 하고 끝났을 것 같았습니다. Se nós não tivéssemos a mídia social, as redes sociais onde nós pudéssemos compartilhar as fotos, nós não saberíamos que nós tínhamos a missão no exterior. 그런데 한 달에 한 번씩 올라오는 브라질리아 교회 소식이 Mas ao olhar as notícias da igreja de Brasília uma vez por mês, 지구 반대편에 있는 저희 광명교회에 큰 울림이 되었습니다. se tornou um grande eco para nós da igreja de Kwangmyeong na Coreia. 브라질리아 교회의 한 형제님의 가족 전도 소식을 보고 Então, ao ver a notícia de que um irmão, ele realmente havia sido evangelizado, ele e a sua família, 가족 전도를 해야겠다고 마음먹은 분들도 계시고 tinham irmãos na nossa igreja que decidiram os seus corações para pregar para seus familiares. 하나님은 또 떨어뜨린 가족들도 하나로 만들어주시는 그런 능력이 있으시구나 라는 생각도 들었습니다. E nós tivemos o pensamento de que Deus pode unir até a família que está mais distante. 그 형제 자매님들 중에 하나가 바로 저였습니다. E dentre desses irmãos, era eu. 또 한 형제님은 뭔가 마음이 지칠 때 E irmão, quando ele estava totalmente cansado, 브라질리아 교회 선교 소식을 읽으면서 다시 힘을 내시는 분도 있으셨습니다. eu vi que irmãos desfalecidos, eles estavam cansados, mas ao lerem as notícias da igreja de Brasília, eles podiam ganhar forças novamente. 저는 아니지만 그분 지금 여기 계십니다. Então não era eu, mas esse irmão está presente aqui agora. 또 어떤 자매님들은 브라질리아 선교 소식을 보면서 댓글에 E uma irmã, ao ler as notícias da igreja de Brasília, ela deixou nos comentários 마치 한편을 동화를 보는 것 같다고 말씀하신 분도 계십니다. que parecia como se fosse conto de fadas. 코로나로 인해서 교회 여러 가지 어려움들과 Então, por conta do Covid-19, tivemos diversas dificuldades na igreja. 그 와중에서 계속 성장하는 교회의 모습을 통해서 Mas mesmo nessa dificuldade, nós vemos a igreja crescendo e progredindo. 브라질에도 하나님의 역사를 보게 되었고 Eu pude ver o trabalho do Senhor Deus dentro da igreja do Brasil. 감동이 되었습니다. E também isso se tornou uma grande emoção. 그러고 늘 들었던 생각 중에 하나가 E dentre os pensamentos que eu sempre tive, 나보다 낫다. esses irmãos são melhores do que eu. 이번에 선교 오면서 그 생각이 더 확실해진 것 같습니다. E eu tive mais certeza ao vir agora com o grupo de missão. 어려운 와중에도 교회를 위해 헌신을 아끼지 않은 형제 자매님들이 계시고 Mesmo no meio dessa dificuldade, existem irmãos e irmãs que não realmente salvam os sacrifícios. 항상 밝게 웃으시고 Sempre estão sorrindo abertamente. 믿음을 끝까지 지키고 계시고 Sempre estão guardando sua fé até o fim. 선교팀을 대접하기 위해서 가정을 개방해 주시고 Estão abrindo as suas casas para aceitarem o nosso grupo de missão. 아낌없이 귀한 음식을 접대해 주시는 모습을 통해서 E preparando-nos a comida e nos servindo, 선교팀 전체가 큰 은혜를 받았습니다. o grupo de missionários receberam uma grande graça. 그리고 개인적으로 좀 반성이 많이 E 되었습니다. isso se tornou mais um momento para eu poder refletir. 밴드를 통해서 브라질 교회 여러 소식을 전해 듣고 Então, ao receber várias notícias da igreja de Brasília através do BEM, 직접 해외 선교에 와보니 브라질리아에 있는 교회가 한국에서 e ao vir para o exterior e ver a igreja de Brasília, 2만 킬로나 떨어진 지구 반대편에 있는 그냥 한 개의 교회가 아니라 eu percebi que não era somente uma igreja que estava a 20 mil quilômetros de distância da Coreia do Sul,
저희와 가까이 있는 교회라는 것을 알게 되었습니다. mas sim uma igreja que estava logo do nosso lado. 여러분들이 전도하는 모습, Ao ver o formato de vocês evangelizando, 어려운 와중에 신앙을 지키는 모습, mesmo no meio da dificuldade guardando a fé, 교회 안에서 수고하시는 모습, o formato de estarem se sacrificando, esforçando dentro da igreja, 여러분들의 신앙생활과 삶들이 전부 저희 한국 교회의 간증이 되었습니다. todo o sacrifício e a vivência de vocês se tornaram testemunho para nós na Coreia. 브라질 형제 자매님들의 신앙생활이 저희 광명교회뿐만 아니라 Então, a vida de fé da igreja de Brasília não foi somente para nós, da igreja de Comunhão, 한국에 있는 많은 교회 성도들이 영향을 받고 있습니다. mas foi uma influência gigantesca para vários irmãos e irmãs que estão na Coreia do Sul. 왜냐하면 여러분들이 주님 안에서 하는 그 작은 일들이 Então, porque todos os pequenos trabalhos que vocês fazem dentro do Senhor, 하나님은 그것을 사용해서 큰 일을 하시기 때문에라고 생각합니다. nós sabemos que o Senhor Deus utiliza para fazer grandes obras. 우리 몸의 지체 중에서 하나라도 몸에서 떨어지면 자랄 수가 없습니다. Entre muitos membros que nós temos no nosso corpo, se um membro cair, ele não pode crescer. 밴드를 옛날 것부터 자세히 보다 보니 Mas olhando todo o histórico de notícias, 브라질에 있는 교회들이 지금 자랐고 지금도 자라고 있는 것을 봤습니다. eu pude ver que a igreja de Brasília ela cresceu e continua crescendo. 그 말은 우리가 따로 있는 게 아니고 주님 안에서 한 지체로서 연결되어 있다는 뜻인 것 같습니다. Isso significa que nós não estamos separados, mas nós estamos como um membro de Cristo unidos e crescendo. 서로 영향을 주고 받으면서 함께 자라는 게 한 몸이라는 큰 증거인 것 같습니다. Eu acho que é uma grande evidência mostrar que nós somos um corpo quando nós estamos crescendo. 저는 한국에 있는 교회가 브라질 교회보다 크다라는 생각은 별로 안 해봤습니다. Então, quando eu estive na Coreia do Sul, nunca imaginei que a igreja aqui no Brasil fosse ser tão grande. 그냥 한 몸 안에서 같이 자라는 교회라고 생각이 듭니다. Eu penso que realmente nós somos um corpo só crescendo juntos. 제가 좋아하는 성경 구절이 있습니다. Então, existe um versículo da Bíblia que eu gosto muito. 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. Então, realmente se tornem pessoas que se esforcem bem mais para o trabalho do Senhor. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 Para 알미니. sabereis que o seu esforço não é em vão no Senhor. 고린도전서 15장에 있는 말씀입니다. Está em 1 Coríntios capítulo 15. 진짜 구원받기 전에는 정말 모든 것이 헛된 수고였던 것 같습니다. Eu percebi que realmente todas as coisas eram esforços em vão antes do Evangelho. 그런 저와 여러분들을 하나님께서 정말 헛되지 않는 삶을 살 수 있도록 기회를 주셨습니다. Mas o Senhor Deus nos permitiu a oportunidade para mim e para vocês, para nós vivermos uma vida que não seja vã. 주님 안에서 교회 안에서 하면 수고가 어떤 때는 어려울 때가 있습니다. Em certos momentos pode ser que o trabalho dentro da igreja possa ser cansativo. 하지만 절대 헛되지 않다고 하신 말씀처럼 Mas como o Senhor ele já disse que não é em vão, 자부심을 가지고 하셨으면 좋겠습니다. eu gostaria que vocês pudessem ter realmente grande orgulho disso e possam fazer. 말은 이렇게 하고 있지만 저만 잘하면 됩니다. Eu estou falando isso, mas é só eu fazer direito. 그동안 성경에 대해서 좀 오해가 있었던 것 같습니다. Eu acredito que sempre estivemos confundidos em relação à missão. 해외에서 어렵게 신앙생활을 하시는 형제 자매님들을 Porque vendo os irmãos e irmãs que estão no exterior vivendo a vida missionária, 도와드리고 교제해드려야지. eu preciso conversar, eu preciso estar em comunhão com eles e ajudá-los. 조금 더 봉사해야지. Eu preciso servir um pouco mais. 그런데 그것도 맞는 말이지만 Claro que essas coisas são palavras corretas, 여기서 형제 자매님들에게 하나님께 받은 은혜를 mas essa grande graça que eu recebi do Senhor Deus através desses irmãos aqui presentes, 한국 교회 있는 형제 자매님들께 나눠드리는 게 해외 선교의 참된 의미인가 생각해 봅니다. eu acredito que o verdadeiro significado da missão do exterior é passar essa graça que eu recebi dos irmãos daqui para os irmãos da Coreia do Sul. 한국으로 다시 돌아가서 Então, retornando para a Coreia do Sul, 여러분들께 배운 사랑과 eu irei 한국으로 다시 돌아가서 여러분들에게 배운 사랑과 Então, voltando para a Coreia do Sul com todo esse amor que eu aprendi com vocês 깨달은 은혜를 한국 교회에 많이 나누겠습니다. e a graça que eu recebi, eu quero realmente compartilhar com os irmãos da Coreia do Sul. 그리고 브라질에 있는 교회들을 위해서 더욱 기도하겠습니다. E eu também vou continuar orando pelos irmãos da Igreja de Brasília. 마지막으로 E por fim, 오늘이 가장 젊습니다. então, hoje nós estamos mais jovens. 사진 못 찍으신 분들은 Quem ainda não tirou a sua foto, 밖에서 꼭 찍어주셨으면 vá 감사하겠습니다. lá fora e por favor tire sua foto. 네, 언제든지 기다리고 Eu 있겠습니다. estou esperando a qualquer momento. 감사하고 사랑합니다. Muito obrigado e eu amo todos vocês.
안녕하세요. Olá a todos. 한국 강명교회에서 오게 된 이태주 형제입니다. Eu sou o irmão Iteju, que veio da igreja de Comunhão da Coreia. 먼저 하나님께서 브라질까지 인도해 주시고 귀한 자리에서 간증할 기회 주심을 감사드립니다. Primeiramente, eu agradeço ao Senhor Deus ter permitido essa oportunidade tão graciosa para poder vir testemunhar aqui. 여기 계신 모든 형제 자매님들께 덕이 되는 간증이 되길 바라며 시작하겠습니다. Eu irei iniciar meu testemunho para que ela possa se tornar de grande ajuda para os irmãos daqui também. 네, 구원 간증을 간단히 하자면 저는 저희 어머니께서 23년 전부터 계속 전도를 하셨습니다. Então, começando sobre a minha testemunho da minha salvação, a minha mãe, ela continuou pregando para mim durante 23 anos. 구원을 받지 못했고요. 23년 동안 구원을 못 받았고요. E durante 23 anos eu não consegui receber a salvação. 그리고 저희 아내가 그리고 그 이후에 결혼을 해서 저희 아내가 구원을 받았습니다. E ao me casar, a minha esposa ela conseguiu receber a salvação. 그럼에도 저는 구원을 받지 못했습니다. Mas mesmo assim eu não havia recebido a salvação. 세상이 너무 좋았고 Eu gostava muito do mundo 일을 많이 사랑했습니다. e amava o meu trabalho. 그래서 성공하고 싶었고요. Eu queria poder gastar isso. 결국에는 망했습니다. Mas por fim, eu fracassei. 그래서 말씀을 들었습니다. E assim eu ouvi a palavra, 구원을 받았습니다. recebi a salvação, 하지만 교제를 못했습니다. mas não conseguia estar na comunhão. 말씀도 안 들었습니다. Não ouvia nem a palavra, 구원만 받았습니다. só recebia a salvação. 그리고 그때 당시 구원 받았을 때 그때 머릿속에는 바라바가 제일 부러웠습니다. E naquele tempo que eu recebi a salvação, eu tinha grandes invejas do Barrabás. 그때 나이가 31살이었기 때문에 Eu tinha 31 anos, 65세부터 말씀을 듣자, 교회를 다니자. então eu pensei, eu queria estar com meus 65 anos para ouvir a palavra, frequentar a igreja. 젊었을 때 조금만 즐기다가 Porque eu quero curtir um pouco mais quando eu sou jovem. 마지막에 열심히 신앙생활 하자. Por fim, quando eu estiver velho, eu vou viver a vida de fé. 그런 바라바가 부러웠던 사람이었습니다. Então eu sou uma pessoa que tinha invejas de Barrabás. 그러니 모든 말씀이 듣더라도 들어오질 않았고요. Por isso que mesmo ouvindo todas as palavras, nada entrava no meu coração. 그러던 중 2019년 12월 22일 날 구원을 받았습니다. Mas em 2019 eu recebi a salvação. 세상이 다르게 O 보였습니다. mundo parecia diferente 그리고 제 자신이 너무 e 부끄러웠고요. eu tive muito vergonha de mim mesmo. 그래서 지금까지 2년 4개월 동안 교제를 계속 E 해왔습니다. durante 2 anos e 4 meses eu estou continuamente na comunhão. 모든 교제를 전체하고 했고요. Eu participei de todas as comunhões até agora. 기도도 할 줄 몰랐던 제가 E eu, que não sabia nem orar, 기도하는 법도 배우게 됐습니다. aprendi como orar. 처음에 기도할 때 저희 아이가 기도하는 걸 보고 되게 부끄러웠습니다. Da primeira vez, quando eu vi o meu filho orando, eu 보통 tive 기도는 vergonha. 거룩하게 많이 하잖아요. Então, primeiramente, os pais eles precisam se mostrar santos. 제 첫 기도가 이랬습니다. Mas a minha primeira oração foi assim. 안녕하십니까 하나님. Eu falei, olá, tudo bem com você, Deus? 지금까지 저희 아이들한테 놀림을 많이 당하고 E 있는데 até hoje meus filhos zombam de mim. 그러면서 말씀을 사모하게 됐고요. E assim eu tive que buscar mais a palavra. 그리고 형제님들과 교제를 하면서 E enquanto eu estive em comunhão com os irmãos, 많이 배우게 됐습니다. eu pude aprender muito. 근데 교제를 계속 하다 보니까 E quanto mais eu estava em comunhão, 좋긴 너무 좋은데 eu gostava muito, 어느 정도 시간이 지나니까 나와 맞지 않는 형제자매님들이 너무 mas eu vi que 많더라고요. havia muitos irmãos e irmãs que não combinavam comigo. 참고 그래도 나갔습니다. Mas mesmo assim eu ia forçado. 근데도 안 맞아요. Mas eles não combinam comigo. 겉으로는 웃지만 Por fora eles estão sorrindo, 속으로는 미워요. mas por dentro eu odiava 근데 eles. 집에 오면 괴로워요. E quando chegava em casa eu ficava aflito. 그래서 기도를 많이 했습니다. Eu orava muito. 제발 형제자매들 사랑하게 해달라고. Ah, Deus, por favor, permita para que eu ame eles. 하나님께서 말씀하셨죠. Mas Deus falava comigo. 구하라 그러면 주실 것이요. Pedi e dar-se-vos-á. 찾으라 그러면 찾을 것이요. Buscai e achareis. 문을 두드리라 그러면 열릴 것입니다. Batei, abrir-se-vos-á. 그래서 제 기도 제목이 이거였습니다. Então o tema da minha oração era assim: 하나님 교제 안에 꽉 붙어있게 해주세요. Senhor Deus, permita para que eu fique grudado na comunhão. 늘 그렇게 Eu 기도했습니다. sempre orei assim. 기도 응답을 6개월 만에 받았습니다. E eu recebi a resposta dessa oração há 6 meses atrás. 임원이 됐습니다. Eu me tornei um membro dentro da igreja. 교제에 더 안 빠질 수가 없었습니다. E eu não podia realmente deixar de faltar a comunhão. 임원이 돼서 너무 좋았습니다. Eu fiquei muito feliz por ser um líder dentro da igreja. 왜냐하면 떨어지기 싫었습니다. Eu não queria me apartar da igreja. 근데 2010년에 구원을 받은 게 교제 생활 없이 구원을 받았기 때문에 Mas receber a salvação realmente em 2010, 말씀이 전혀 2019, 안 들어왔기 때문에 그 생활로 돌아가기가 싫었습니다. realmente foi muito bom, mas eu fiquei com medo de querer voltar, porque sempre ter a palavra voltar para aquela minha vida anterior. 그래서 죽을 때까지 교회 안에서 살고 싶었습니다. É por isso que eu sempre queria viver até a morte dentro da igreja. 그래서 임원이 되고 나서 E assim se tornando líder dentro da igreja, 다시 기도를 제목을 좀 바꿨습니다. eu mudei o tema da minha oração.
제발 제게 배울 수 있는 형제님을 많이 붙여주세요. Senhor Deus, por favor, colhe em mim vários irmãos com quem eu possa aprender. 할 줄 아는 게 너무 없으니까. Porque tem muitas coisas que eu não sei fazer. 그리고 이거는 뭐 웃기려고 하는 소리는 아닌데요. Isso não é algo que eu quero falar para ser engraçado. 교제 생활하면서 처음으로 이제 헌금을 하게 됐습니다. A primeira vez, enquanto estava na comunhão, eu fiz a minha primeira oferta. 누가 시켜서 한 건 아닌데 Não foi alguém que me mandou, 근데 갑자기 하고 싶었어요. mas eu queria muito ofertar. 감사 헌금이라고. Então é a oferta emocional. 그리고 못하는 기도지만 하나님 제 첫 헌금입니다 하고 기도를 했습니다. E eu falei, Senhor Deus, eu não sei orar, mas eu vou fazê-lo. 그날을 잊을 수가 없습니다. E aquele dia eu não consigo esquecer até hoje. 헌금을 하는데 헌금통이 있는데요. Então eu fui para fazer minha oferta e tem a caixa de 저희 ofertas. 교회는 그 이름을 쓰지 않고 그냥 헌금의 무기명으로 하거든요. Então na nossa igreja nós não escrevemos nosso nome, nós fazemos em anônimo. 그러니까 헌금통에 넣고 오면 되는데 Então era só colocar ali dentro da caixinha, 그날따라 사람이 없더라고요. mas naquele tempo não tinha pessoas ao meu redor. 결국은 안 넣었습니다. E no fim eu não nem coloquei o dinheiro lá. 많이 부끄러웠습니다. Eu fiquei com muita vergonha. 집에 와서 저희 아내한테 Eu 얘기했거든요. voltei para casa e contei para minha esposa. 저희 아내가 박장 엄청 웃더라고요. E a minha esposa ficou rindo demais. 그리고서 우연찮게 말씀이 한 구절이 들어왔습니다. E realmente, não sei se foi por coincidência, mas uma palavra chegou a mim. 마태복음 6장 1절 말씀인데요. Mateus capítulo 1, versículo 6. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행치 않도록 주의하라. 사람에게 보이려고 네, 6장 1절 이거. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. 이 말씀이 들어온 순간 아 나는 지금까지 구원을 받았는데 내가 어떻게 이럴 수가 있지? Então eu pensei, eu recebi a salvação, mas como é que eu posso ser assim até hoje? 하나님과의 1대1 관계가 되는데 왜 남의 눈치를 보지? Eu comecei a pensar, é uma relação minha com Deus, mas por que eu estou olhando o que os outros pensam? 그때부터 되게 괴로웠던 것 같아요. Então naquele tempo eu fiquei muito aflito. 내가 누구한테 보이려고 이렇게 하나. Então para quem que eu quero me mostrar e estou fazendo isso? 그래서 말씀도 많이 듣고 É por isso que eu ouvi muita palavra. 또 기도 부탁도 좀 하기도 하고 저희 가족들한테. Eu fiz muito pedidos de orações para minha família. 그래서 그러던 중에 이제 신실한 형제님들이 하나님께서 많이 붙여주셨습니다. E enquanto isso, o Senhor Deus ele me permitiu vários irmãos espirituais para mim. 뭐 예를 들면은 Dando um exemplo, 저는 구원받고서 1년 동안 11조를 한 번도 못했습니다. eu ao receber a salvação durante um ano, eu não consegui fazer nenhuma vez o dízimo. 그리고 사실 한편에 이런 것도 있었어요. E uma vez havia uma coisa dessas. 누군가가 11조를 강요하게 되면 No momento que alguém pede para que você faça o 한마디 dízimo, 해야지. eu vou falar para ele. 헌금이 다가 아니라고 분명히 Eu 얘기했는데 vou falar para ele que dízimo não é tudo. 근데 1년 동안 아무도 안 하더라고요 Mas 정말. passou o ano e ninguém falava nada para mim. 그래서 첫 11조가 제가 1년 교제하고서 11조를 하게 O 됐는데요. meu primeiro dízimo foi quando passou um ano. 그때까지는 11조를 얼마큼 해야 되고 어떻게 해야 되는지에 대해서 전혀 E 몰랐어요. até aquele tempo eu não sabia como deveria fazer e quanto deveria fazer de dízimo. 좀 물어보기도 애매하고 E era meio estranho de ir lá perguntar para alguém. 다행히 구원받은 가족들이 있어서 Claro que tinha familiares que receberam a salvação. 교제를 했고요. Eu conversei com eles. 그러던 중에 11조를 내게 E 됐습니다. assim eu fiz meu primeiro dízimo. 근데 11조를 하고 나서 이제 시간이 흘렀는데요. Depois de fazer meu primeiro dízimo, passou o tempo. 놀라운 사실은 Eu descobri uma grande verdade. 그 이상으로 하나님께서 채워주신다는 그런 거를 느꼈습니다. É que o Senhor Deus, Ele preenche mais do que eu já fiz de dízimo. 중요한 사실은 Então, a verdade muito importante. 11조를 내면서 Enquanto eu realizava o dízimo, 단언컨대 단 한 번도 하나님한테 더 주세요. 내가 이거 냈으니까 뭐를 해주세요라고 기도해 본 적이 없습니다. eu nunca orei falando, Senhor Deus, já que eu te dei esse tanto, agora me dá mais. 제 형편이 이래서 이거밖에 못 드리지만 추후에 더 하고 싶다라는 마음으로 했습니다. Eu tive o coração de que, Senhor, nesse momento eu tenho isso, mas na próxima vez farei mais. 그래서 저는 이 자리에 여기까지 브라질까지 오지 않았나 생각이 됩니다. É por isso que eu penso, começando dali, eu cheguei até aqui no Brasil. 저는 영업을 하고 있는데요. Então eu trabalho com 하루에 한 번씩 전화를 꼭 받아야 되고 Eu trabalho com uma empresa e eu preciso atender o telefonema uma vez por 전화기에 dia. 문자나 카톡을 굉장히 예의주시해야 됩니다. E eu preciso sempre ficar atento nas mensagens que me mandam. 그러면 뭐 브라질 오기가 쉽진 않을 거겠죠? Não é fácil chegar aqui no Brasil, não é? 근데 하나님께서는 저를 너무 예뻐해 주셔서 보내주셨습니다. Mas o Senhor Deus me amou tanto que me enviou para cá. 이 모든 게 정말 하나님의 은혜라고 생각이 됩니다. Eu acredito que isso é realmente grande graça de Deus. 그래서 뭐 제가 뭐 잘했다고 뭐 여러분께 얘기한 건 아니지만 Por isso eu não estou dizendo para vocês que 교제를 eu 해 fiz bem, 보니까 형제님들께서 mas estando em comunhão eu vi com os irmãos 하나님께 솔직하라고 하시더라고요.
que precisa ser verdadeiro para com Deus. 그러고 나니까 여기까지 오게 된 것 같습니다. Eu acredito que foi assim que eu cheguei até aqui hoje. 제가 마지막으로 말씀드릴 게 있습니다. E por fim tem uma coisa que eu preciso dizer. 브라질에 오자마자 7가정을 신방을 했습니다. Então, vindo em Brasília, eu visitei 6 casas de irmãos. 신방하는 과정에 우리 목사님께서 가정들에 대해서 좀 얘기를 해주셨습니다. Enquanto nós visitávamos as casas dos irmãos, o pastor me explicou sobre essas famílias. 그리고 음식을 대접해주신 자매님들, 형제님들의 마음을 봤습니다. E eu vi o coração dos irmãos e das irmãs que realmente ofereceram a comida para nós. 너무나 감사하고 기억이 될 것 같습니다. Eu fiquei muito agradecido e eu vou lembrar para sempre. 그리고 여기서 구원받으신 분, 이제 구원받으신 분도 계실 테고 5년 이상 되신 분도 계실 거라고 생각됩니다. Acredito que tem pessoas que receberam a salvação agora, tem pessoas que vão receber, já receberam a salvação faz 5 anos. 저는 이제 3년 돼 갑니다. Mas eu estou chegando no meu 3º ano agora. 근데 제가 지금까지 3년 동안 교제 생활하면서 느꼈던 건데요. Eu estando em comunhão durante esses 3 anos, 먼저 되셔서 지금까지 교제하고 계신 형제 자매님들, então todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro e que estão até aqui, até hoje, 너무 감사합니다. eu agradeço muito a vocês. 그분들이 있었기에 Porque já que vocês existem, 저희가 여기 있는 거 아닌가 eu 싶습니다. acredito que nós estamos aqui. 앞으로 교제 생활 떨어지지 마시고요. Então que vocês não decaiam da fé, 끝까지 함께 모여서 같이 교제하시고요. que até o fim vocês possam estar juntos em comunhão. 우리가 언제 만날지 모르겠지만 Nós não sabemos quando nos encontraremos novamente. 아마 다시 만나기 힘들 수도 있겠죠. Pode ser difícil nos encontrarmos de novo, 못다한 얘기는 mas uma coisa que eu não consegui contar, 천국에서 하시죠. então vamos nos ver nos céus. 감사합니다. Muito obrigado. 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁜 일세 거룩하신 주의 이름 너의 앞에 삼아라 환난 시험 당할 때에 주께 기도 드려라 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁜 일세 내 바둑 치는 놈이 지제 수소사와도 이치놈이라고 솔로 세자누를 갈기고 누기고 도샤페 에스페란사 두세요 노미고 도샤페 에스페란사 두세요 에스치노미레 Boa noite, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui.
uma alegria muito grande, como o irmão comentou, né? No meio dessa pandemia, né? Nós não sabíamos quando seria possível nos reunirmos de novo. Então, creio que é um milagre, né? Nós estarmos aqui reunidos. E eu agradeço muito a Deus, né? Por isso e também pelos irmãos, né? Que vieram da Coreia também. Então, eu estou com meu coração muito alegre e muito agradecido mesmo. Então, eu sou a irmã Sônia, da Igreja de São Paulo. Eu moro em Sorocaba, fica a 100 quilômetros de São Paulo. E todo domingo nós frequentamos, né, a Igreja de São Paulo, então nós viajamos 1h30 de carro. E desde que a igreja iniciou, né, em São Paulo. Eu recebi salvação quando eu tinha 14 anos. Eu ouvi a palavra, né? Eu ouvi a palavra através de uma missão americana, quando eu tinha 14 anos. E eu ouvi, assim, sobre o Evangelho, como que eu posso dizer? De uma forma bem precária, mas Deus me ajudou e eu recebi a salvação, né? Então, eu desde criança, eu tinha muito medo, né, do fim do mundo, eu tinha muito medo, né, de guerra, então eu ficava imaginando, né, eu tinha muito medo, eu queria saber se Deus realmente existia, né, se realmente o mundo ia acabar, eu queria respostas, né, e aí eu comecei a estudar a Bíblia quando eu tinha 11 anos, e aí, quando eu tinha 14 anos, eu ouvi uma palavra, né, e Deus me ajudou a compreender, né, que eu era pecadora, né, e que eu estava destinado ao inferno e que Deus, Ele me amava, né, e que Ele tinha me salvado, né, Ele tinha limpado todos os meus pecados. Mas eu ouvi, assim, eu aprendi de uma forma bem básica, né, bem assim, precária, mas Deus me deu graça e eu recebi a salvação, né, e eu recebi a salvação com essa palavra, queria compartilhar com os irmãos, porque eu ouvia, né, eu sempre ouvia, Deus criou todas as coisas, né, eu acreditava, né, Jesus morreu por você, então eu concordava, mas no meu coração eu não acreditava que Deus me amava. Eu achava que Deus amava todas as pessoas, menos eu, né? E aí, quando eu ouvi essa palavra, que está em Isaías 49, versículo 15, que fala assim, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, Deus, nesse momento eu entendi, né, que Deus realmente era verdadeiro, né, de que a palavra realmente era verdadeira e de que Deus, Ele realmente tinha me amado, né, e Ele tinha limpado todos os meus pecados, então eu poderia entrar no céu, né, não que eu mereça, porque eu nasci pecadora, né? Mas pela graça e o amor dele, ele me purificou e eu pude entrar no céu. Aí eu recebi a salvação, porém eu não conseguia pregar, né? Porque a minha vida de fé era muito fraca, né? Porque eu não tinha ensinamento. Então eu sempre pedia muito para Deus, Senhor, me mostra, né? Me conduz, né? A um lugar onde eu realmente possa aprender, né, do Evangelho e possa aprender, né, ter uma vida de fé e poder pregar para minha família, para os meus amigos, né. E aí, em 2006, eu fui para os Estados Unidos, né, e eu trabalhava e eu dirigia, né, e aí eu passava sempre na frente de uma igreja. E quando eu passava na frente dessa igreja, meu coração queimava, sabe? Parecia que estava pegando fogo. E uma vez, acho que é alguma coisa da minha cabeça, né? Aí, segunda vez também, terceira vez também, todas as vezes, o fogo queimava, assim.
E eu falei, não é possível, acho que Deus quer que eu visite, né, essa igreja, né? E aí quando eu cheguei lá, o pastor ele veio me conhecer, né? E ele queria saber como que eu tinha chegado lá. Eu falei, eu passei aqui na frente, né, e vim visitar, né? E aí eu falei, eu quero muito ouvir sobre o Evangelho, eu estou evangelizando essa minha amiga, eu quero muito que ela receba a salvação. E aí ele ficou surpreso, né? E aí ele falou, sim, venha sábado que vem que eu vou preparar o seminário bíblico e venha e traga seus amigos, né? E aí quando eu ouvi esse seminário bíblico, eu tive certeza, né, realmente da minha salvação, eu pude confirmar que realmente eu era salva, né? E eu fiquei muito, muito feliz, porque eu vi que aquilo era tudo que precisava, né, aqui no Brasil. Que eu queria muito pregar para minha família, eu não sabia como pregar, né? Aí eu falei para o pastor, né? Eu quero muito que a minha família receba salvação, que os meus amigos. E aí, em 2008, ele veio, né, para o Brasil. E nós tivemos o primeiro seminário bíblico, que foi lá na minha cidade de Sorocaba, né? E então, desde então, Deus tem trabalhado, né? Deus começou, né, o trabalho aqui em Brasília, em São Paulo, né? E assim, eu não vou fugir muito, para não estender muito, mas eu quero focar mais em Sorocaba, né, que é a minha cidade. Então, até aqui, né, nós ainda não temos uma igreja em Sorocaba, né? E o primeiro seminário foi lá, né? Então, eu creio que Deus tem um grande propósito, né, com Sorocaba. E isso, assim, é o meu sonho, né, pregar para minha família, para os meus amigos e para as pessoas de Sorocaba, né? Então, eu queria pedir, né, para os irmãos estarem orando, para que a gente consiga levantar a igreja em Sorocaba. Não é fácil, né? Mas o Senhor é conosco, né? Igual o irmão, eu achei muito bonito o testemunho do irmão, que ele agradeceu, né, aos irmãos que receberam salvação antes dele. Obrigado por não terem desistido, né? Porque agora eu posso estar aqui, né? Então eu creio assim, né? Nós não somos perfeitos, nós lutamos, né, com o Senhor, né? O Senhor vai nos sustentando, mas o Senhor vai trabalhando através, né, da nossa vida, né? E porque o desejo do Senhor, né, e o nosso desejo é que todos recebam a salvação. Então, esse é o meu maior desejo, né, o meu maior sonho, que nós levantemos na igreja de Sorocaba. E eu estou muito feliz hoje, porque durante muitos anos, né, eu vinha para a igreja só, mas hoje eu estou acompanhada com a minha família aqui. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus. E eu peço oração, né, pela minha família, por mim também e pela Igreja do Brasil. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Boa noite para todos. Eu quero primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quero agradecer por todos os irmãos que veio do outro lado do mundo para me ensinar. Eu fico muito feliz com tudo isso, fiquei. E eu quero falar sobre a minha salvação. Eu já era de outra igreja, eu fiquei 20 anos na igreja. Eu gostava muito da minha igreja, aprendi bastante, mas quando entrou a pandemia, 2019, entrou a pandemia em 2019. Então, eu ficava com os meus netos em casa. Mas aí, como entrou a pandemia, eu fiquei sozinha na minha casa. E eu morava sozinha. Então, como eu fiquei sozinha, eu me sentia assim, vazia, como se tivesse faltando alguma coisa em mim. Eu me sentia assim muito vazia, muito. E um dia
eu fiquei dentro da minha casa e eu comecei a pensar, porque aí eu não podia sair mais para lugar nenhum, eu ficava só trancada dentro de casa. E um dia eu comecei a pensar assim, dentro da minha casa, eu comecei a pensar, meu Deus, eu comecei a falar, eu não comecei a pensar, eu comecei a falar sozinha. Meu Deus, se eu morrer, eu vou para onde? Porque eu não sabia para onde eu ia. Aí eu fiquei falando assim, ai meu Deus, me perdoa, não quero ir para o inferno. Eu falando sozinha, em um dia. No outro dia, eu estava em casa, sozinha também, aí apareceu a minha irmã Mariana, que eu conheci pequena. Ela chegou na minha casa e falou assim para mim, viu, você quer fazer um seminário bíblico? Eu não pensei, nenhuma vez, quando ela falou isso, eu falei assim, quero. Aí eu falei, Mariana, mas como que a gente vai fazer isso na pandemia? Aí ela falou assim, não, se você quiser, eles vêm na sua casa e te dão o seminário bíblico. Eu falei assim, tá bom, eu quero. Aí marquei, e o irmão Caleb, ele e a irmã Raquel, que foram na minha casa falar sobre o seminário. Então me explicaram que eu tinha que fazer o seminário durante 6 dias, e eu vi bem a palavra, e eu ouvi muito bem a palavra, muito bem mesmo, eu aprendi bem. E quando foi no 5º dia, ele falou assim para mim, olha, amanhã, hoje você não vai assistir televisão, você não vai ligar a televisão, e você vai orar, você vai pedir para Deus que Ele perdoe, te perdoe, e que tenha misericórdia de você. E eu fiz isso. Só que eu fiquei com medo, porque eu fiquei pensando assim, como que eu vou receber essa salvação? E eu fiquei assim curiosa para saber, porque eu me batizei, mas foi só um batismo, eu não senti nada. Então eu ficava pensando assim, meu Deus, como que vai ser essa salvação? E eu curiosa para chegar o outro dia. E quando chegou no outro dia, eu comecei a assistir, fui olhando, fui prestando atenção e eu entendi bem a palavra. Bem. Aí, quando falou assim, foi consumado, quando Jesus falou, foi consumado, eu cheguei a sentir Deus tocar, em mim. E foi como se assim tivesse jogado um balde de água dentro de mim. Eu cheguei a sentir isso e escorrer pelos meus pés. E eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei muito feliz mesmo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, aí comecei a agradecer a Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado. E no outro dia, eu fiquei falando para todo mundo, eu queria que todo mundo soubesse o quanto que eu estava feliz. Porque eu tive certeza que Deus me deu a minha salvação. E eu fiquei muito grata a Deus por eu ter certeza que eu não ia para o inferno. Fiquei muito feliz mesmo. E agradeci. E até hoje eu estou muito agradecida, muito. E Deus, passei muita situação assim, difícil, mas eu nunca desisti de Deus. Mesmo sem conhecer a palavra, eu sempre fui uma pessoa assim que eu acreditava em Deus, mesmo sem conhecer, mas eu acreditava que tudo era por Deus. E eu passei também situação difícil com meu filho, e eu só pedia para Deus que libertasse ele daquilo, e eu chorava muito, 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 porque eu queria ver meu filho libertado, e eu pedi tanto e eu pensava, um dia Deus vai me dar vitória. E quando aconteceu tudo isso, eu senti assim que Deus, Ele estava dentro de mim, do meu lado, e nunca me deixou fraquejar. E hoje eu só peço a Deus que não me deixe desviar dos caminhos dele. Eu oro a Deus todos os dias, que não me deixe me afastar dos caminhos dele. E é tudo que eu tenho para falar.
junto a ti.